Bem-vindos ao Grupo Marcos. Você está no programa Nova Geração 159 e hoje nós faremos algo diferente, né? Em que sentido? Nós estamos trabalhando a série Livro dos Espíritos, mas sempre quando há um acontecimento, uma data, a gente insere um programa específico. Hoje, naturalmente, né, vamos tratar do que se chama de Semana Santa, né? E a gente lembra mais do feriado da Semana Santa, né? A quinta, a sexta-feira, santa, como a gente diz. Ok, é santa sim, mas aí eu acho que é um santo no sentido hebreu e não católico. Vamos tentar aqui lançar uma visão geral, um panorama amplo, né, do que é isso para a tradição cristã, principalmente. O que é que aconteceu? Né? Por que a gente comemora? Porque a gente tem essa data no calendário. Qual o sentido dela? Certamente é uma das datas mais importantes da história de todo o cristianismo. Isso aí não há dúvida, não há como questionar isso. E é uma data que surge antes, inclusive, do cristianismo, né? Mas, assim, daqui a pouco a gente fala disso. Para nós cristãos, eu posso dizer que se a gente faz uma comparação, apenas uma comparação, da vida do Cristo no mundo como um filme, como um drama, como um teatro, como um romance, né, como uma peça literária. O que a gente chama de Semana Santa é ao mesmo tempo o clímax, o ápice e o desfecho. É assustador o quanto nesses pouquíssimos dias, estamos falando em torno de 3 dias, né? Não há uma afirmação aqui exata, fechada, mas estamos falando em torno de 3 dias. É absolutamente assustador a quantidade e a intensidade dos acontecimentos. Nós precisaríamos dedicar este feriado a essas reflexões e quem sabe em 10 ou 15 anos a gente conseguiria ter esse panorama geral em nossos corações. Não adianta ter, né, nos livros, na boca, se não está no coração. Então é importante entender a magnitude do que nós estamos falando. Talvez você esteja estranhando isso, mas eu vou aqui pegar assim, um guia básico, não vou entrar em detalhe, e citar algumas coisas que esses 3 dias envolvem. Quando a gente fala da última ceia, a gente está falando da Semana Santa, ou da Páscoa, como queira chamar. Quando a gente fala só da última ceia, a gente já tem aí um universo. A gente tem que temas aí. E isso é assustador do ponto de vista literário. O quanto em poucas palavras consegue os evangelistas, narrando a vida do Cristo, então no final das contas, em como o Cristo consegue, em coisas tão simples, colocar tantas coisas essenciais para a vida, tantos significados. Quer dizer, o que é a última ceia pascual? É um jantar simbólico, é um jantar ritualístico, porque estamos entre os judeus, então se está relembrando a libertação conduzida por Moisés, né, do Egito. Então, Páscoa, quando Cristo está lá com os discípulos, estão lembrando a passagem, a saída do Egito e a passagem pelo deserto para chegar à Terra Prometida, né? E simbolicamente é uma libertação mais profunda. Não vou entrar nisso, senão não dá, mas é só para entender. Então, nós estamos falando de um jantar que trata disso, de uma refeição. Ok. Nessa refeição surgem mais temas de que em qualquer, com todo carinho e respeito que eu admiro muito, tragédia de Shakespeare ou tragédia grega. É assustador. Porque o que é que você está lidando aí? Você vai aparecer um tema humano central, a traição. Você vai aparecer um outro tema, já aparece, decorrente daí. Outro tema central, a negação, a fraqueza. Você tem uma enormidade de símbolos simples e belíssimos.
Você tem o que se chama de lava-pés, que é outra coisa que merece um livro. Né? Como é que Jesus choca e inicia os discípulos na humildade. Também não vamos tratar disso aqui em profundidade que não dá. Você vai dizer, mas então não vai tratar de nada. Vou tratar de um ponto. O ponto é, vamos entender o que é Páscoa. Se o programa encerrar, e quando você ouvir Páscoa, Semana Santa, Sexta-feira Santa, e você tiver o sentimento do quanto isso envolve, o programa cumpriu o seu objetivo. Não dá para querer um objetivo mais forte do que esse. Já é ousado, tá certo? É na ceia pascual, é nesse jantar de Páscoa, que o Cristo diz frases terríveis e poderosas e belas. É quando o Cristo diz: bebei dele todos vós, pois esse é o meu sangue. Já dá muita coisa. O que é que o Cristo está falando? E aí ele explica o sangue da aliança. Quando ele fala aliança, ele está dizendo assim, lembra, para os encarnados, ele está dizendo assim, lembra dos nossos 3.000 anos de história? É isso que ele está dizendo, está tocando nisso. Quando ele fala aliança para os desencarnados, ele está dizendo, lembra quando eu acolhi vocês aqui e nós nos comprometemos mutuamente num contrato, num acordo de cavalheiros, num pacto divino? É isso que ele está dizendo. E aí ele diz, né? Vou reler, olha aí, bebei todos vós, pois esse é o meu sangue. O sangue da aliança. Nosso pacto de sangue, lembra? Está aqui. Esse vinho está simbolizando isso. E ele vai, vírgula, vai continuar. Que é derramado por causas de muitos, para o perdão dos pecados. Você imagina você ouvindo isso da boca do Cristo. Está sentado numa mesinha de madeira, as almofadinhas, comida rolando, né? Batendo papo e tal, é isso, é aquele bababá. E aí é introduzido o tema da traição. Quem foi? Ele fala, e aí quem foi, quem não foi, bababá. Não vou entrar nisso. E aí depois, vou ler aqui de novo, ó. Enquanto, Mateus, né? Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu e deu aos seus discípulos. Imagina o que é ver isso, gente. Tomai, comei, este é o meu corpo. Depois, Jesus pega o cálice nas suas mãos, dá graças, né? Abençoa, relaciona-se com Deus, dá a eles e diz: bebei dele todos, pois esse é o meu sangue, o sangue da aliança. Como diz, lembra? Eu não esqueci. Que é derramado por causa de muitos, para o perdão dos pecados. Gente, nós só estamos no início da Semana Santa. Já dá uma série. Se a gente for resgatar a aliança, o sangue, o perdão dos pecados, o pão, já dá uma série. Uma série de nova geração, já dá uma série de programas. Então vamos lá. E aí aconteceu mais um mundo de coisas que eu só vou citar porque o objetivo aqui não é explorar essas reflexões. É tocar o seu coração para entender o que é que a gente, né, o que é Semana Santa, para a gente começar a entender. Depois, Jesus lembrou outra profecia. Jesus era um sujeito atualizado que adorava o passado. Né? Então, toda hora Jesus está dizendo assim, lembra daquela profecia e tal. E aí depois,
Jesus vai citar outra profecia, né? Que diz assim, profecia, estamos falando de coisas escritas há centenas de anos atrás, de quando Cristo cita: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Não precisa dizer o que ele está falando, né? Aí o Pedro diz: não, eu nunca vou me dispersar, eu vou ficar aqui, não quero nem saber. É quando diz: Pedro, tu me negarás. Então temos aí uma outra, né? Isso aqui, gente, se a gente fosse entender isso como uma série, esse episódio aqui ia ser aquele que acaba e você não conseguiu respirar. Porque é acontecimento e acontecimento e acontecimento, e temas novos e coisas novas, e puxando coisas de milênios atrás, e tudo acontecendo. Então temos a negação de Pedro, um capítulo à parte. Depois temos um episódio enigmático, extraordinário, que a gente ainda vai ter que, né, como se diz aí, né, comer muita rapadura, comer muito feijão, passar muito tempo para entender, completamente. Ou pelo menos nas linhas gerais. Jesus no Getsemane é a oração. É quando os apóstolos dormem. É quando Jesus diz para Deus: se possível, afasta de mim esse cálice. Só que aquela história é um diálogo que foi ouvido só a voz de um. Ninguém ouviu Deus, só Jesus. Ninguém sabe o que Deus falou antes, ninguém sabe o que Deus falou depois. E aí vamos ter cuidado com as interpretações. Nós estamos interpretando um diálogo que ninguém sabe. A palavra do personagem principal, a palavra de Jesus, a gente sabe e não sabe qual foi a resposta de Deus. Quem disse que Deus não atendeu o pedido de Jesus? Quem diz? Não atendeu não, que ele foi crucificado. E você sabe o que ele pediu? Não, ele pediu para afastar o cálice da provação. Ok, que provação pediu Jesus? Pediu Deus. Que provação Cristo pediu a Deus para que não acontecesse? Você sabe? Os evangelistas não sabem. Se sabem, não disseram. Então, oficialmente, ninguém sabe. Olha como é delicada a coisa. Eu tenho a minha hipótese pessoal de espírito inferior. É a minha hipótese. Então, todo espírito inferior pode ter a sua hipótese, não tem problema nenhum. Mas tem que entender duas coisas, que é espírito inferior e que é hipótese. Se não entender isso, vai falar besteira. Vai querer botar palavras, né, simbolicamente, na boca de Deus. Não, eu estava conversando sobre isso. Sério? Você gravou? Você ouviu direito? Então vamos com calma. A minha hipótese de espírito atrasado é outra. Porque o plano das trevas não era só assassinar Jesus. Aconteceu algo do ponto de vista histórico incompreendido. Incompreendido. A multidão estava enfurecida. Se a gente lê o Evangelho, se a gente ainda leu há 2000 anos, a multidão estava ameaçando invadir o palácio de Herodes e quebrar tudo, se Jesus não fosse condenado. Nós estamos tratando aqui de um fenômeno de possessão coletiva, que houveram outros na história, tem relatos. Não vou entrar nisso. Então, naquela hora, meu amigo e minha amiguinha, quem tinha sintonia com as trevas foi ligado à banda larga. Essa é a questão. Você está achando que é besteira? Vai ler Memória de um Suicida. E você vai ler o depoimento do Camilo, que foi um dos espíritos que estava lá agredindo Jesus e agredindo Maria. Carlos Luiz, que coisa horrível, ele que conta. O livro é dele. Então, são relatos que a gente vê que a multidão estava absolutamente alucinada. Alucinada. Quando o senador Públio Lentulus está lá dentro do castelo, da fortaleza do Herodes, ele diz: por mim, chamava o exército e dispersava tudo a pata de cavalo. O Herodes não tem coragem. Porque a multidão estava querendo arrombar a porta da fortaleza dele. Entenda o contexto. Então ele está falando disso. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista de informações mediúnicas sérias. Então, nós temos uma multidão alucinada, porque é claro, gente, a obsessão é isso. A gente vê uma série de dirigentes espíritas obsidiados, só que disfarçam. Na hora da decisão séria do centro espírita, ele atua contra o Cristo. Então vamos entender que uma coisa é muito mais complexa.
Por isso que é na hora da prova que a gente sabe qual é a nossa real sintonia. Não é quando está em casa, na hora do evangelho, tudo bonitinho, tudo organizado. Não, aí o obsidiado parece saudável. É na hora da dor, é na hora da tentação, que a sua verdadeira sintonia se revela, que a minha e de todo mundo. Tudo bem. Qual é a minha hipótese? Que o plano das trevas era massacrar todo mundo. Era matar Maria, era matar João, porque imagina, o espírito das trevas, ele quer o quê? Ele quer a destruição do evangelho. O clima estava tão pesado que todo mundo correu. Então, todo mundo correu. O único que ficou de tudinho foi João, dos apóstolos, Maria e Madalena. E mais uma outra mulher, acho que Susana. Não é um personagem, né, tão conhecido. Deixa de ser grandioso, óbvio. Então o clima não estava tranquilo. Não era o julgamento de Jesus, entrou no tribunal, depois saiu acorrentado num sistema de ordem. Não. A multidão estava alucinada. Você imagina uma briga de torcida organizada e multiplica por 100. Estamos falando disso. O próprio Camilo diz: a vontade dele era agredir o Cristo, era jogar pedra. Não jogou porque os soldados tinham medo, ele tinha medo da represália dos soldados, porque os soldados estavam cumprindo uma ordem que era a crucificação. Mas o soldado romano não tinha a obrigação de proteger os seguidores de Jesus. Como é hoje, a polícia tem a obrigação de proteger o condenado. O sujeito cometeu um crime horrível, está lá a multidão querendo lixar ele. Não, ele foi condenado a perpétuo. Então a polícia também tem um dever de não deixar, né, a população massacrar o sujeito, por mais miserável que o sujeito seja. A gente vê isso todo dia. Agora a polícia não tem ali a obrigação de proteger todo mundo que está ali. Até porque não dá conta. Então a minha hipótese de espírito inferior é essa. O plano era outro. Era o massacre de Maria, era o massacre de Madalena, era o massacre de todo mundo que tivesse alguma ligação com Cristo, e até de gente que não conhecia. Porque quem quer a desgraça de todo mundo. Você está dizendo que foi isso? Mas nem de longe. Hipótese de espírito inferior. Cada um cria a sua. Então vamos com calma. Eu só falei isso porque assim, vamos com calma quando a gente achar que a gente dá para entender o que é que Jesus conversa com Deus. É só isso. Vamos pegar leve. Gente, não estamos nem na metade. Vou acelerar agora que o tempo já está estourado. E aí então nós temos tudo isso, temos esse diálogo que aí, como a gente já viu aí, daria muitas reflexões. Tem outros aspectos, tem os discípulos que dormem, que é simbólico, é muito bonito. No Boa Nova, Jesus depois aparece para João para explicar porque é que ele dormiu aqui, porque o João ficou com peso na consciência. Mas também não vou entrar nisso, como vocês estão vendo. Eu só estou querendo hoje, eu estou dizendo assim, mostrar a grandeza de Semana Santa. A gente sabe o que a gente está falando. Nós cristãos, a prisão do Cristo, toda a relação do Cristo com Herodes, com o poder, que é de uma postura extraordinária. Não vai dar para comentar, né? Vamos só, né? Mas quem quiser ler, reflete. A postura do Cristo com Herodes é assim, é de uma beleza que o próprio Herodes fica de queixo caído. Tem hora que Herodes olha para Jesus e diz assim: mas você não sabe que eu posso lhe matar? Jesus estava tão por cima, no sentido de estar bem resolvido, que o cara olha e diz assim: mas você não está entendendo o que está acontecendo? Eu posso te matar. Que dignidade é essa na minha frente? Que tranquilidade é essa? E Jesus simplesmente diz: não, você não pode. É simples assim. O negócio é com Deus, meu filho. Eu já conversei com ele, não se preocupe não. É o que Jesus diz. Você é autoridade em cima de mim? Se fosse em linguagem cearense, né, gente? Em linguagem cearense, eu sou cearense, eu posso. Em linguagem cearense, Jesus olhar para ele e dizer assim: tu é doido, é macho? Tu me matar? Tu bebeu, foi? Jesus diz: não, meu filho, meu negócio é com Deus. Eu já acabei de conversar com ele, não se preocupe não. Não se preocupe não, já está tudo combinado. Já sei o que vai acontecer, já sei o que não vai acontecer. Já foi tudo resolvido, viu? Você faça aí seu negócio aí que o negócio está resolvido.
Mas isso mereceria muito mais comentário, então eu vou ter que acelerar, vocês me perdoem. Depois tem um diálogo de Jesus com os religiosos, com o tribunal religioso, né? Ali era o tribunal político, depois Jesus foi para o tribunal religioso, que era o Sinédrio, que é o que na verdade ia decidir. Nesse aspecto aqui era o tribunal máximo. É outra coisa também que é preciso, enfim, a gente avaliar bastante como é que Jesus tratou os religiosos, né? Porque a gente vê a relação de Jesus com os poderosos, o poder político, né? Militar, e aí como é que Jesus tratou os poderosos, os religiosos? Então, assim, Jesus, falando em termos de hoje, fala com o prefeito, fala com o governador, fala com os religiosos, fica aquela situação ali que ninguém quer resolver, ninguém quer se comprometer, ninguém quer, enfim, a gente conhece isso. Depois tem todo o processo de martírio, tem os açoites, né? É assustador, mas enquanto humanidade a gente devia pensar nisso. Jesus foi açoitado como uma forma de ajudá-lo. Olha que louco. Aí merece muita reflexão, mas está lá no há 2000 anos. Estranho, não é isso? Uma coisa que eu ainda não digeri bem, mas o que aconteceu foi isso. O açoite do Cristo foi uma forma de tentar ajudá-lo. Mas isso serve para mim para pensar, realmente, como é que a gente ajuda as pessoas, né? Já daria um tema bem legal. Porque foi isso que aconteceu, é isso que Emmanuel narra também, dando detalhes. Depois tem a crucificação. Depois tem Jesus mais uma vez cantando os salmos, né? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? É uma canção, gente, não é uma lamentação. Essa frase já estava escrita há séculos e séculos lá nos Salmos, né? Não é Jesus conversando com Deus, não. É Jesus lendo, relembrando uma profecia. Do mesmo jeito que Jesus cantou quando terminou a ceia, porque era tradição, aqui Jesus está mostrando a relação entre ele e a tradição. É disso que se trata, já daria um outro programa. E aí tem a crucificação, a morte ou desencarne. Depois Jesus vai para as regiões mais inferiores do planeta. Interessante isso. Antes de adeus, Jesus vai no inferno, simbolicamente, né? Nas regiões mais infelizes, também já daria outra coisa. Depois tem a relação com Madalena, a gente já pôde explorar isso em outros momentos, né? Em particular no encontro, né, no Módulo Cristo, onde a gente fala um pouco mais disso. São muitos símbolos, são muitas coisas, né? O objetivo de hoje é apenas, teria muito mais coisa para falar, né? Porque tudo isso, gente, foi Semana Santa. A ressurreição, o encontro dele com os apóstolos, a famosa frase que ele disse para Tomé, né? Toca, se tu precisa tocar, toca. Quer dizer, tudo isso aconteceu em torno de 3 dias. É muita coisa para a gente digerir. Mas se a gente consegue pelo menos sentir a grandeza do que aconteceu nesses 3 dias, né, já muda o nosso padrão de compreensão da vida. Então são realmente 3 dias que, assim, o sujeito pensa assim, tudo bem, a Terra teve 4,5 bilhões de anos de história no entorno. Se você fosse estudar só 3 dias, meu amigo, não tenha dúvida. Peça esses. Assim, olha, o seu Vale Educação aqui, o seu bônus hora, sei lá como é que chama essas invenções aí. O seu crédito aqui, seu cartão de crédito aqui, dá para pagar só 3 dias de estudo sobre a história da Terra. O que é que você quer? Meu irmãozinho, não pensa 2 vezes. Não pensa, vai por mim. São esses 3 dias. Um grande abraço, um grande beijo no coração, né? Perdoe aí o ter esticado um pouco mais, mas ainda vamos ficar mais ou menos aqui no tempo. Vamos à nossa segunda parte. Excelentes reflexões na Semana Santa de 2018. Meus filhos,
Que a cruz seja o grande símbolo que reúne todos os símbolos. Ali está o sangue, ali está o corpo, ali está o sofrimento, ali está o resultado do abandono, ali está o resultado da traição, ali está a morte, ali está a vida, ali está a expiação, ali está a glorificação. Não nos enganemos. A cruz é o grande símbolo que o Mestre deixa para todos nós, o símbolo da ascensão humana, o símbolo do crescimento espiritual, o símbolo da grandeza de um indivíduo que ilumina a vida de bilhões de indivíduos. Filhos, que não se fuja da cruz, que não se fuja das lágrimas necessárias para a regeneração de vosso ser. Filhos, que acreditemos no Cristo, seguindo os seus conselhos, que se resumem no amor a Deus, no sacrifício amoroso pelo próximo, porque todos precisamos aceitar a nossa cruz para podermos falar diretamente com Deus. Muita paz a todos, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.